Antes de eu começar essa história, que vai mexer com você de um jeito que talvez nem esteja esperando, já faz uma coisa aqui por mim. Comenta agora de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Eu adoro ver até onde nossas histórias chegam. E claro, já aproveita, clica para se inscrever no canal, porque todo dia tem uma história nova, cheia de reviravolta, segredos sujos vindo à tona e gente improvável mudando o rumo da própria vida. Agora sim, respira fundo, porque o que aconteceu naquela mansão milionária não é coisa que se vê todo dia. A igreja improvisada no jardim estava tão silenciosa que parecia que até as flores tinham parado de respirar. O vento batia de leve nas cadeiras douradas. A luz atravessava os arranjos como se o próprio céu estivesse esperando a hora certa de intervir. E os convidados, vestidos como se fossem para um baile de príncipe, seguravam o celular preparado para registrar cada detalhe do casamento mais comentado do ano. Mas absolutamente ninguém ali imaginava que o silêncio prestes a ser quebrado ia virar o país de ponta cabeça. O milionário Augusto Monteiro estava no altar, ajeitando o paletó com mãos que tremiam mais de emoção do que de nervoso. Desde que a esposa Helena morreu naquele acidente terrível, anos atrás, ele jurou que nunca mais ia amar alguém do mesmo jeito. Mas a vida prega peças, e quando Melissa Prado apareceu, linda, loira, com aqueles discursos ensaiados sobre fé e família, menos parecia que Deus tinha mandado uma segunda chance. Pelo menos era isso que as manchetes diziam. E Augusto acreditou. Ele acreditava muito. Acreditava tanto que nem percebeu que, bem ali atrás da porta, tinha alguém observando tudo com o coração apertado. Sara, a faxineira de uniforme azul. Aquela que criava mais a filha dele do que a própria futura madrasta. Só que antes de chegar nesse momento em que o mundo parou, muita coisa tinha acontecido. Muita sujeira tinha sido varrida para debaixo de tapete caro. As pessoas que estavam ali para aplaudir a noiva perfeita não sabiam que aquele vestido branco escondia não só uma mentira, mas um golpe montado peça por peça, durante anos, por duas mulheres que sabiam manipular como ninguém. Melissa e Regina, a mãe dela, Sara, a faxineira, sempre enxergou aquilo tudo com olhos de quem não tinha dinheiro, mas tinha verdade. Crescida em abrigo, costurada por cortes da vida, ela sabia reconhecer gente boa e gente perigosa, só de observar o jeito de respirar. E desde o primeiro dia em que viu Melissa tirando uma foto sorrindo com Laura, a filha de Augusto, e virando as costas com uma expressão de nojo, ela sentiu algo gelando por dentro. Aquilo não batia. O sorriso não chegava no olho. A mão que fazia carinho parecia a mão de quem segura prato caro, não criança. Mesmo assim, Sara continuou trabalhando. Continuou limpando a casa que nunca seria dela. Continuou guardando no peito a gratidão que tinha por Augusto. O único que um dia parou na calçada, viu ela dormindo abraçada num saco de roupas, e em vez de passar reto, perguntou: "Você tem onde ficar hoje?" "Não." E ele deixou ela entrar. A mansão era um lugar grande demais, silencioso demais, triste demais. Depois da morte de Helena, quem segurava um pouco a alegria era Laura, a menina de 8 anos, doce como algodão em feira, que vivia atrás da faxineira chamando de minha guardiã. E Sara tentava ser justamente isso. Alguém que protegia, mesmo que ninguém estivesse olhando. Foi por isso que, quando Augusto anunciou, numa noite em que todo mundo estava na sala, que seria pai de novo, o mundo de Sara desmoronou mais rápido do que o talher que Laura deixou cair. Melissa levou as mãos à barriga reta menos reta demais, fingindo emoção. Regina fingiu, e Augusto abraçou as duas, acreditando naquele milagre, como quem acredita numa segunda vida. Só que a faxineira viu perto demais. Viu a barriga seca. Viu o olhar calculado da sogra. Viu o sorriso rápido demais da noiva. E sentiu algo dentro do peito dizer: "Não está certo. Não está mesmo." A partir dali, tudo começou a piorar. Melissa sumia em consultas onde ninguém podia entrar. Mandava ultrassons recortados, tirados da internet. Escondia remédio no lixo, com embalagem intacta. A barriga demorava para aparecer. E quando aparecia, mudava de tamanho conforme o vestido. Mas quem ia duvidar? Quem ia questionar a noiva linda do milionário? Quem ia olhar para a faxineira que só tinha o uniforme azul e o silêncio como defesa? Só Laura via a verdade de perto. Sara, por que ela nunca deixou encostar na barriga? A faxineira inventava desculpas, de médico gravidez frágil, mas por dentro se corroía. Quando encontrou aquela primeira cinta com enchimento, com etiqueta escrita barriga falsa, tamanho médio, o coração disparou como se estivesse sendo perseguida. E ainda assim, ela não contou nada. Ela observou, guardou, gravou.
no fundo, estava juntando coragem e provas para evitar que Augusto virasse manchete de tragédia inventada. Foi numa madrugada chuvosa que tudo finalmente ficou claro. Sarah voltou da escola com Laura, que tinha passado mal, e entrou na mansão pelo corredor lateral. Ouviu uma voz. Parou. Encostou na parede. Era Regina, a mãe da noiva. O plano é simples. Casa logo. Ele assina. Depois acontece um acidente. O bebê que nunca existiu morre. Ele fica culpado. A gente garante tudo. Cada palavra era veneno puro. A faxineira sentiu o estômago embrulhar, mas não fez barulho. Só ouviu, só guardou. Só deixou a alma gritar em silêncio. Desde aquela noite, ela virou uma detetive invisível. Fotografou rascunhos de contrato, guardou recibos, anotou horários suspeitos, registrou conversas no celular velho, que falhava mais do que funcionava. Enquanto isso, Melissa postava foto dizendo milagre, enquanto Regina fechava pasta atrás de pasta, com cláusulas que Augusto jamais leria com desconfiança. Só que a mentira cresceu demais. Cresceu tanto que começou a mostrar frestas. A barriga falsa caiu de uma prateleira. Um recorte antigo revelou que Regina já tinha aplicado golpes parecidos em outros homens ricos. E Laura, coitada, chorou no colo da faxineira quando ouviu que ia ser mandada para um internato. Depois que o bebê nascesse, foi ali que Sarah não aguentou mais. Ali que a alma dela se revoltou. Ali que, pela primeira vez na vida, ela decidiu que entre perder o emprego e salvar quem amava, ia escolher salvar. O problema é que Regina também sabia jogar. Sabia atacar antes. E quando começou a plantar dúvidas na cabeça de Augusto sobre o passado da faxineira, trouxe documentos do abrigo, boletim antigo, fofocas distorcidas. Cuidado com quem você deixa perto da sua filha, dizia um e-mail anônimo. Mas a memória dele era mais forte. Ele lembrou, ele sabia, ele confiava, e mesmo abalado, não a afastou. Foi aí que Sarah tomou a decisão mais arriscada da vida. Foi até a polícia, entregou provas, contou o plano, implorou para que fizessem algo. Se você expor isso na frente de todo mundo, a gente age, disse o investigador. A partir daquele momento, ela sabia, ou derrubava o golpe no casamento, ou seria engolida junto com ele. E o casamento chegou. O tapete branco brilhou. As câmeras se alinharam. O altar ficou perfeito. Melissa entrou, segurando a barriga falsa como se segurasse o mundo. E Sarah, com o uniforme azul, respirou fundo. Apertou o pendrive contra o peito e pensou: ou eu salvo essa família hoje, ou nunca mais. Antes de eu continuar essa história que vai fazer seu coração disparar ainda mais, já me diz aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo agora e que horas são aí na sua cidade. Eu adoro ver onde essa comunidade chega. E claro, já aproveita, clica no botão de se inscrever porque isso aqui tá só começando e todos os dias eu trago histórias novas que te prendem do início ao fim. O sol brilhava tão forte no dia do casamento que parecia até ironia divina, menos como se a luz insistisse em revelar aquilo que tanta gente tentou esconder pelas janelas da mansão. Dava para ver o movimento frenético de decoradores, floristas, cinegrafistas e convidados famosos, chegando com passos confiantes e risadas altas, felizes por serem parte do evento do ano. Mas enquanto a alta sociedade sorria, bebia champanhe e tirava fotos, existe um detalhe que eles não enxergavam. A funcionária de uniforme azul andando pelo corredor lateral, com o coração prestes a rasgar o próprio peito de tanta ansiedade. Sarah havia ensaiado na cabeça todas as possibilidades do que podia dar errado. Podia ser presa, humilhada, expulsa da propriedade. Podia perder o único emprego que manteve sua vida de pé. Podia ver Laura ser levada para longe. Podia ver Augusto acreditar na mentira e a odiar para sempre. Podia tudo, menos uma coisa: ficar calada. Esse era o único risco que ela não podia assumir. No quartinho de serviço, pelas 5 da manhã, antes mesmo do sol nascer, ela espalhou todas as provas sobre a cama estreita. As barrigas falsas alinhadas como peças de teatro barato, as fotos de rascunhos de contrato, os recortes de jornal do escândalo antigo envolvendo o marido de Regina, desviando dinheiro de doações para o abrigo onde ela cresceu. Cada item ali era uma parte da verdade que ninguém queria ver. E o pior de tudo é que ela sabia que sozinhas, aquelas provas não significavam nada. Para gente poderosa como Melissa e Regina, uma boa mentira era mais forte do que 100 verdades. Foi por isso que ela tomou a decisão mais ousada da vida: revelar tudo. Ali,
na frente de todo mundo, sem chance de ninguém esconder nada debaixo do tapete. E se alguém tentasse virar o jogo, ela apertaria o play das gravações. Quando vestiu o uniforme azul naquele dia, ela não sentiu que estava se preparando para trabalhar, sentiu que estava vestindo uma armadura. Presa ao lado interno do bolso, perto do coração, estava o pendrive com os áudios. No celular velho, que às vezes apagava sozinho, estavam as fotos. Ela sabia que precisava rezar para a tecnologia não falhar naquele exato instante. Mas o medo maior não era perder provas, era perder coragem. Laura apareceu no quartinho pouco depois, com um vestidinho de daminha e um laço enorme na cabeça. Os olhos ainda inchados de sono. Mas o sorriso, aquele sorriso que só criança consegue dar, mesmo quando o mundo adulto está prestes a explodir. Hoje a mamãe do céu vai ficar feliz que o papai vai casar, né, tia Sara? A faxineira precisou engolir o universo inteiro antes de responder. Puxou a menina para perto, ajeitou o lacinho no cabelo dela e falou baixo, para não tremer a voz. Eu acho que a sua mãe do céu só quer saber que você e seu pai estão protegidos. E é isso que a gente vai cuidar hoje. A menina sorriu, confiando sem nem imaginar o que estava por vir. Às vezes, inocência é coragem sem esforço. Enquanto isso, do outro lado da mansão, Melissa era transformada em uma noiva de revista. A equipe de maquiagem e cabelo trabalhava com rigor quase militar. O coque perfeito, o batom exatamente da cor da moda, cílios longos, pele impecável, sob o vestido justo, a barriga falsa presa com uma cinta reforçada. E esta lista exasperava e dizia, você está Unson. E Regina, passando batom no espelho ao lado, sorria com aquele sorriso fino. Hoje o mundo vai ver que minha filha nasceu para isso. Elas não sabiam que Sara já tinha ouvido tudo. O plano do acidente, o jogo emocional, as cláusulas escondidas. Não sabiam que a faxineira guardava dentro do bolso as gravações que poderiam acabar com a vida delas em segundos. Achavam que estavam no controle. Achavam que tinham construído uma armadilha perfeita. Augusto, no escritório, olhava para si mesmo no espelho. O nó da gravata parecia apertar mais do que o normal. Talvez fosse nervosismo, talvez fosse um pressentimento que ele não sabia traduzir. Ele respirou fundo, passou a mão na moldura do retrato da falecida esposa, Helena, e murmurou, eu espero que eu esteja fazendo o certo. E a foto parecia silenciosamente dizer, não está. Foi nesse momento que Sara entrou na porta do escritório, o coração pulsando tão alto que parecia que ia saltar pela boca. Senhor Augusto, eu preciso falar com o senhor. E Grand, ele se virou, encarando a mulher que por anos esteve ali, em todos os momentos difíceis. Ela parecia diferente, o olhar firme, a respiração pesada, como quem carrega um peso que não dá mais para esconder. Sara, agora é o dia mais importante da minha vida. Depois você me fala. Agora, por favor, não complica. Mas antes que ela insistisse, Regina surgiu pela porta, fingindo preocupação, como quem já esperava aquela cena. Augusto, querido, os fotógrafos estão te esperando lá fora. A Melissa está emocionada, chorando. Ela precisa de você. A Sara deve estar com problema de fornecedor. Depois resolvemos. Augusto foi puxado, literalmente, pela sogra, e saiu. Sara ficou ali parada, sentindo como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dela. Mas respirou fundo e pensou, então vai ser na frente de todo mundo. Enquanto as horas passavam, os convidados enchiam o jardim. O altar montado sobre tapete branco brilhava com flores importadas. As câmeras se posicionavam para registrar cada sorriso falso. O padre arrumava o microfone. Tudo estava pronto para o espetáculo. Mas quem estava pronta de verdade era a Sara. Quando Melissa surgiu na porta para entrar no corredor, com um vestido colado ao corpo, abraçando a barriga falsa como se fosse sagrada, Sara viu tudo em câmera lenta. A música começou. Os convidados se levantaram. O padre sorriu. E então o momento chegou. Se alguém aqui tem algo contra este casamento, fale agora, ou que eu sei, para sempre. Era só uma formalidade. Mas, naquele dia, foi uma convocação. Sara deu um passo à frente. Depois, sentiu as pernas tremerem, mas não parou. O uniforme azul passou entre os convidados como um raio inesperado. O rosto dela estava pálido, mas o olhar firme. Eu não vou me calar. O microfone captou cada sílaba. As pessoas se viraram. O padre arregalou os olhos. Melissa congelou, no corredor. Regina empalideceu,
Porque se esse casamento acontecer, não é Deus que está abençoando, é a mentira. O silêncio que veio depois foi tão profundo que deu para ouvir um copo tremendo na mão de alguém no fundo. Augusto, no altar, levou um segundo para entender o que estava acontecendo. Mas quando viu o rosto da faxineira, algo dentro dele disse que a verdade estava chegando. Mesmo que doesse, Sara respirou fundo, levou a mão ao bolso, pronta para acabar com a farsa naquela mesma hora. Mas antes de tirar o celular, antes de mostrar as gravações, antes de revelar o travesseiro, ela fez algo que apavorou ainda mais Regina e Melissa. Olhou diretamente nos olhos delas e sorriu, porque sabia que, a partir dali, não tinha mais volta. Antes de eu continuar essa história que está te prendendo, faz uma coisa aqui rapidinho. Comenta de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. E o Leo Tudo. E já aproveita e se inscreve no canal, porque amanhã tem mais história e depois de amanhã também. E você não vai querer perder nenhuma reviravolta desse universo que parece novela, mas é vida real em forma de narrativa. Quando Sara olhou diretamente para Melissa e Regina e deixou escapar aquele sorriso, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de uma coragem que ela nem sabia que tinha, menos o efeito, foi imediato. Melissa, ainda parada no meio do corredor, vestida como uma noiva impecável, sentiu o estômago virar gelo. Regina franziu o senho, percebendo que algo ali tinha saído do controle de um jeito que não dava mais para fingir que era coincidência. Até os convidados sentiram uma energia diferente, como se pressentissem que estavam prestes a testemunhar algo que seria manchete, escândalo, memória coletiva para o resto da vida. Mas antes que qualquer um tivesse tempo de reagir, o que veio foi o silêncio. Um silêncio tão profundo, tão denso, que parecia que a mansão inteira prendia a respiração. O vento parou. Os pássaros calaram. Até a música de fundo foi interrompida quando o técnico, sem querer, deixou o dedo cair do botão. E então, a voz de Sara ecoou de novo. Eu avisei. Eu tentei falar antes, mas vocês não deixaram. Ela levantou o braço devagar, segurando o celular com firmeza. O microfone captou o som do dispositivo sendo desbloqueado. Todos observaram com olhos arregalados, como se estivessem vendo uma bomba relógio prestes a explodir. Melissa tentou dar um passo para trás, mas o vestido preso no quadril a deixou engessada. Regina apertou o braço da filha com força, sussurrando entre os dentes. Não deixa ela falar. Mel, faz alguma coisa. Mas era tarde demais. Um toque. Um toque no play, e a mansão inteira ouviu. Um acidente bem feito resolve tudo. Perde-se o bebê, que nunca existiu. Ele fica com pena, culpa, assina o que a gente quiser. A voz era de Regina, clara como água, fria como lâmina, segura como quem acha que ninguém jamais a confrontaria. Um murmúrio tomou conta da plateia. Algumas mulheres levaram a mão à boca. Homens trocaram olhares desconfortáveis. Uma senhora levantou da cadeira e fez o sinal da cruz. Regina tentou avançar, mas seguraram seu braço. Melissa ficou pálida, tão pálida que nem a maquiagem profissional conseguiu disfarçar. E Augusto, ficou estático. Parecia que tinha levado um tiro invisível. A expressão dele passou de confusão para incredulidade, depois para dor, e por fim para um tipo de ira silenciosa que poucas vezes alguém havia visto naquele homem. Sara respirou fundo, sabendo que aquele era só o começo. Isso aqui, ela ergueu o celular. É só um pedaço do que eu ouvi. Mas se vocês quiserem mais, eu tenho... Melissa finalmente reagiu. Ela está mentindo. Ela manipulou áudio. Ela don't. Obcecada. Sempre foi. Sempre quis tomar o meu lugar. A plateia virou para a noiva com um misto de horror e desconfiança. O padre deu um passo para trás, como se quisesse distância da cena. A música desapareceu. O clima de casamento evaporou como vapor quente em ar gelado. Sara apenas levantou a mão. Eu não preciso de mais palavras. Eu só preciso disso. Com um movimento rápido, ela segurou o tecido do vestido de Melissa e, diante diante de centenas de testemunhas, puxou. Som do tecido rasgando ecoou como tiro seco pelo jardim. O travesseiro redondo, preso numa cinta de elástico, caiu no chão e rolou até os pés do padre. A plateia explodiu em gritos. Não gritos de festa, não gritos de alegria, gritos de choke, gritos de revolta. Era mentira materializada bem ali, caída no tapete branco, exposta como prova irrefutável de um golpe tão bem arquitetado, que quase enganou o país inteiro.
Augusto levou as mãos à cabeça, cambaleando para trás. Laura soltou um grito e correu para trás da perna de Sarah, agarrando-se ao uniforme azul como quem reconhece quem protege. Melissa tentou cobrir o abdômen trincado com as mãos, mas era impossível esconder aquilo. A barriga reta, musculosa, definida, chocava todo mundo. Nada de gravidez. Nada de recomeço. Só farsa. Regina gritou. Isso é inveja de pobre. Ela sempre quis destruir a nossa família, mas não colou. Nada daquilo colava mais. É que o travesseiro caído no altar era prova demais. E então veio o golpe final. Sarah respirou fundo, com os olhos marejados, mas sem perder a firmeza, e soltou. Senhor Augusto, elas não estavam enganando só agora não. Elas já fizeram isso antes. A plateia ficou em silêncio de novo. Aquele silêncio cheio de eletricidade, como o ar antes de tempestade. Esse golpe de agora. A senhora aí, ela apontou para Regina, já destruiu outras famílias, inclusive o abrigo onde eu cresci. Regina ficou branca como papel. Melissa tentou avançar gritando insultos, mas já era tarde demais. Era a vez da verdade. Eu encontrei documentos, recortes de jornal. Seu marido desviou dinheiro de doações, dinheiro que era para crianças como eu, e a senhora assinava os cheques falsos. Um choque percorreu o jardim. Uma mulher deixou a taça cair no chão. Um fotógrafo baixou a câmera, atordoado. E foi aí que a peça final do quebra-cabeça surgiu. Um senhor idoso, de cabelos grisalhos, levantou devagar, apoiando-se na bengala. Um dos convidados mais importantes da noite. Exócio de Augusto. E, principalmente, ex-menino de abrigo. Eu lembro desse rosto, ele disse apontando para Regina. Eu lembro das audiências, lembro do escândalo. Lembro das crianças que passaram fome, porque vocês sumiram com tudo. Regina empalideceu ainda mais. Melissa chorava de raiva, não de arrependimento. O público começou a se agitar. Isso é calúnia, Regina berrou. Mas ninguém ouvia mais, porque do lado de Augusto, a ficha finalmente caiu. Ele juntou todas as peças, todos os pequenos sinais que ignorou. O olhar frio de Regina, os sumiços de Melissa, os ultrassons recortados, a barriga que não crescia, a mudança de comportamento da filha. E finalmente compreendeu. Ele estava prestes a casar com alguém que planejou transformar sua dor numa ferramenta de manipulação. A mão dele tremeu quando tirou a aliança do bolso. Ele caminhou até Melissa. Os olhos dele pareciam vidro prestes a quebrar. Eu enterrei minha esposa de verdade, num acidente de verdade. E você brincou com isso? A noiva tentou segurar a mão dele, mas ele puxou com força, como quem finalmente acorda de um transe. E então, devagar, ele retirou a aliança do dedo dela, o gesto mais pequeno, mais simples, mas que destruiu o mundo de Melissa e Regina num segundo. Sarah respirou fundo. Laura segurou a mão dela, e a mansão inteira entendeu que aquela funcionária invisível tinha acabado de virar gigante. Mas, o que ninguém sabia ainda menos, nem mesmo Sarah menos, é que a cena que estava por vir seria ainda mais explosiva, porque algumas verdades ainda estavam escondidas. E o próximo segredo seria grande o suficiente para virar manchete nacional. Antes de eu continuar essa parte que vai te deixar arrepiado, faz uma coisa rápida. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Eu adoro ver até onde nossas histórias chegam. E já aproveita, se inscreve agora no canal, porque todos os dias tem uma história nova cheia de mistério, reviravolta e emoção. E você não vai querer perder o que ainda vai acontecer aqui. A mansão estava em choque. Não aquele choque momentâneo, passageiro, era um silêncio pesado, de cair no estômago. Daqueles que fazem até quem não tem nada a ver com a história engolir seco. O travesseiro falso ainda estava no meio do tapete, imóvel como prova de crime. A aliança removida tremia na mão de Augusto. Melissa soluçava mais de raiva do que vergonha. Regina, com o rosto rígido, buscava desesperadamente uma brecha para retomar o controle da situação. Mas naquele instante, algo muito maior estava para acontecer. Sarah percebeu isso primeiro. Era quase instintivo. O olhar de Regina, que antes exalava arrogância e desprezo, agora estava tomado por algo diferente. Não era medo do escândalo. Era medo de outra coisa. De algo que ainda não tinha sido dito. Algo que ela precisava esconder com todas as forças. E foi esse detalhe que fez Sarah entender que a farsa ainda não tinha acabado menos. A parte mais sombria da história ainda estava enterrada. Augusto respirava fundo, com a mão no rosto,
tentando não desmoronar ali mesmo na frente de todos. Ele caminhou até a filha, Laura, que ainda se escondia atrás da perna de Sarah, chorando baixinho. Quando ele se abaixou para a broca lá, a menina grudou no pescoço dele como se tivesse medo de perdê-lo novamente. Aquela imagem rasgou o peito de todo mundo que estava ali, e foi por isso que ninguém percebeu a movimentação de Regina. Ninguém, exceto Sarah. A mulher começou a recuar discretamente, tentando se esgueirar pela lateral do jardim, perto das colunas decorativas. O plano era claro: fugir antes que alguém tivesse a ideia de chamar a polícia. Melissa, desesperada e sem saber o que fazer, tentava acompanhar a mãe, mas estava cercada de celulares apontados para ela como flechas. Sarah deu 2 passos rápidos e bloqueou a passagem. Não foi um confronto físico. Foi moral. Ela ficou parada, firme, como quem sabe que não pode recuar nem 1 centímetro. Vai fugir? Vai deixar sua filha aqui sozinha para responder por tudo? A voz dela ecoou forte, muito mais forte do que ela imaginava. Regina arregalou os olhos, sentindo o impacto, e foi ali que Sarah viu, pela primeira vez, o medo verdadeiro na mulher que sempre agiu como predadora. Antes que Regina respondesse, um dos seguranças se aproximou para controlar a confusão. E no meio daquele caos silencioso, um jornalista, convidado especial para cobrir o casamento do ano, ativou o microfone e começou a transmitir ao vivo. O evento tomou um rumo inesperado. E ao que parece, uma grande fraude está sendo revelada. A transmissão viralizou em segundos. Mas a verdade é que ninguém ali estava preparado para o que viria a seguir. Augusto finalmente se levantou, ainda segurando a mão da filha. O rosto dele estava uma mistura de raiva, frustração e incredulidade. Ele olhou diretamente para Regina, depois para Melissa e por fim para Sarah, que parecia carregar sozinha o peso do mundo. Sarah, eu preciso que você me diga tudo. Tudo mesmo. O que mais elas fizeram? A pergunta caiu pesada no ar. Regina tentou cortar. Isso é um absurdo. Você vai acreditar numa faxineira. Já acreditei demais na senhora. Augusto retrucou, com a voz baixa e firme, surpreendendo até a si mesmo. Sarah respirou fundo. Ela sabia que aquele era o momento decisivo. Era ali que o castelo de cartas podia simplesmente desabar. Não só sobre Melissa e Regina, mas sobre toda a história daquela família. Senhor Augusto, começou ela, com a voz embargada. O senhor lembra do abrigo onde eu cresci? Ele franziu a testa, sem entender aonde aquilo ia chegar. Lembro. Eu fui lá algumas vezes. Foi onde eu te encontrei pedindo ajuda. Pois é, ela engoliu seco. Aquele abrigo não fechou só por falta de verba. Foi por desvio de dinheiro. Doações sumiram. Crianças ficaram sem comida, sem remédio. E sabe quem estava no meio disso? O olhar de Sarah se voltou para Regina, que imediatamente desviou os olhos. O marido dela e ela, os dois respondiam pelas contas. Os dois assinaram relatórios falsos. Isso nunca veio à tona, porque eles pagaram para abafar. A plateia ficou imóvel. O padre segurou o peito. Uma mulher desmaiou no fundo. Um fotógrafo deixou cair a lente no chão. Mas tem mais, continuou Sarah, sentindo o peso aumentar. O senhor acha que foi coincidência a senhora Regina e a Melissa aparecerem na sua vida, justamente quando o senhor estava mais vulnerável? Elas já faziam isso antes. Já enganaram empresários, herdeiros, sempre do mesmo jeito. Sempre com a mesma história. Regina explodiu. Mentira! Essa garota está inventando. Tá querendo aparecer. Mas ninguém acreditava mais nela. Foi então que a voz trêmula do senhor idoso, o mesmo que havia reconhecido Regina menos, surgiu novamente. Ela não está inventando. A plateia se virou. Eu era um dos doadores daquele abrigo. Eu vi o processo. E o os nomes. Eu me lembro muito bem dessa mulher. Regina perdeu o chão por alguns segundos. O corpo dela balançou como se estivesse prestes a cair. E nesse instante, o impossível aconteceu. Melissa, empurrada pelo desespero, soltou a bomba que destruiu a própria mãe. Ela obrigou. Tudo isso, foi ela quem começou. Eu só fiz porque ela me forçou. Minha mãe arruinou minha vida. A confissão ecoou como um trovão. Regina virou para a filha, chocada, traída. Mas antes que pudesse responder, Augusto soltou a frase que cortou o jardim ao meio. Chega. Eu quero essas duas longe da minha casa. Agora, os seguranças se aproximaram. Regina começou a gritar, espernear, acusar todo mundo. Melissa chorava compulsivamente, tentando limpar as lágrimas, sem borrar mais a maquiagem que já escorria.
A polícia menos avisada, anonimamente mais cedo por um funcionário, já estava no portão. Mas, no meio disso tudo, algo aconteceu que mudou completamente o rumo daquela história. Laura, ainda abraçada à perna de Sara, puxou o uniforme da faxineira e disse em voz baixinha, mas audível: Tia Sara, elas iam machucar meu pai de novo? A pergunta ecoou de um jeito tão profundo que todos se calaram. Sara se abaixou, segurou o rosto da menina e respondeu: Sim, meu amor. Iam. E foi aí que Augusto, Senna, finalmente entendeu toda a dimensão do que estava acontecendo. Não era só um golpe, não era só uma mentira, não era só um casamento destruído. Era uma guerra silenciosa contra a única coisa que ainda fazia a casa dele ter alma: a filha. E nessa guerra, a única pessoa que lutou por ele sem nada em troca foi a funcionária invisível, que ele acolheu anos atrás. Ele respirou fundo, enxugou as próprias lágrimas e disse a frase que mudaria tudo dali para frente: Sara, você salvou a minha vida. Mas ainda faltava o maior segredo de todos, o que conectava Regina à família de Augusto de um jeito que ele jamais imaginaria. Um segredo enterrado anos atrás. Um segredo que ninguém naquela mansão estava preparado para ouvir. E que iria explodir na próxima parte. A mansão estava um caos controlado quando Regina foi algemada. Gritos. Celulares filmando. Convidados em choque. Jornalistas narrando ao vivo cada segundo. Enquanto o golpe de Melissa e da mãe desmoronava como o castelo de cartas molhadas. O ar parecia pesado, quente, carregado de tensão. Mas no meio daquele turbilhão de escândalo, um silêncio emocional pairava sobre Augusto. Laura e Sara menos um. Silêncio que não se quebrava com ruídos externos, porque era interno, profundo, quase espiritual. Regina berrava enquanto era arrastada pelo jardim. Vociferava que aquilo era armação, que iam pagar caro, que tudo era mentira. Mas ninguém mais acreditava. A máscara tinha caído de uma vez por todas. A mulher que por anos viveu manipulando, enganando, destruindo famílias, inclusive possivelmente sendo peça direta ou indireta da tragédia que tirou Helena da vida de Augusto, agora estava sendo levada justamente para o lugar que evitou por tanto tempo. A investigação que ela tentou enterrar. Melissa, em desespero puro, tentou correr para a mãe, mas foi contida por 2 policiais. Ela chorava como criança, mas não por arrependimento. Chorava pelo plano que não deu certo. Chorava pela vida de luxo que escorria pelo ralo. Corava porque, pela primeira vez menos, seria obrigada a encarar a própria verdade sem filtro, sem maquiagem, sem barriga postiça. O padre, pálido, murmurava algo sobre Deus revelar tudo na hora certa. Os convidados se dispersavam como um exército derrotado. Os cinegrafistas seguiam cada movimento dos policiais, como urubus em dia de farto banquete. E no meio de tudo isso, Laura ainda estava com o rosto enterrado na cintura de Sara, tremendo. Só quando o portão da mansão fechou atrás da viatura, levando Regina e Melissa, é que Augusto finalmente respirou de verdade pela primeira vez. Ele deixou os ombros caírem. Os braços relaxaram. A expressão endurecida se transformou num olhar destruído, mas limpo. Ele virou de frente para Sara. No rosto dela, ainda havia lágrimas secas misturadas com suor e poeira. O uniforme azul estava amassado, sujo, com pequenas manchas do chão do jardim. Os olhos dela, porém, eram os de alguém que tinha lutado uma guerra moral inteira sozinha. Sara. Ele tentou falar, mas a voz quebrou. Tentou. De novo. Eu não sei como agradecer. Ela balançou a cabeça, respirando fundo. Não precisa agradecer, senhor. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele deu um passo à frente, firme. Qualquer pessoa não faria. Qualquer pessoa teria medo. Qualquer pessoa teria ficado calada. Você colocou sua vida, seu emprego, sua segurança em risco, para nos proteger. Ela baixou o olhar, como quem não sabe lidar com elogios. Porque a vida sempre lhe deu mais bronca que carinho. E o fiz porque vocês são minha família. Mesmo sem sangue, mesmo sem sobrenome. Igual. Laura levantou o rostinho, com os olhos ainda úmidos. Você salvou a gente, tia Sara. Aquela frase fez algo quebrar dentro de Augusto. O homem milionário, forte, admirado, duro quando precisava. Simplesmente desabou de joelhos, abraçando a filha e Sara ao mesmo tempo. Ali, no meio do jardim, onde minutos antes estava sendo armado um golpe, agora existia apenas uma família verdadeira, menos simples, honesta, reconstruída.
Eles ficaram assim por alguns longos minutos, enquanto o vento finalmente começava a soprar de novo. Como se a mansão inteira tivesse segurado a respiração durante a tempestade, quando Augusto se levantou, limpou o rosto e enxugou-o da filha. Ele tomou uma decisão que mudaria a vida de Sarah para sempre. Venham comigo. Ele não explicou nada. Só caminhou em direção à varanda onde costumava tomar café com Helena. Laura segurava sua mão direita. Sarah, sem jeito, caminhava um pouco atrás, menos até ele olhar para trás e dizer: vem aqui do meu lado. Você não é serviçal agora. Família. Ela engoliu seco e se aproximou, sem saber o que esperar. Quando chegaram à varanda, Augusto puxou 2 cadeiras para perto dele e se sentou. Olhou para o jardim, para o altar destruído, para o tapete branco sujo, para a polícia do lado de fora ainda conversando com advogados. E finalmente voltou o olhar para a mulher simples que esteve ao seu lado nos dias mais escuros. Sarah, eu perdi uma esposa de forma trágica. Perdi hoje uma noiva que nunca me amou de verdade. Perdi parte da minha fé em pessoas. Mas percebi uma coisa. Ela ergueu o olhar lentamente. Eu nunca perdi você. Desde o dia em que te encontrei naquela calçada. Desde o dia em que Helena te trouxe para dentro dessa casa. Desde o dia em que Laura te chamou de guardiã. O coração dela parecia bater no pescoço. Eu não quero que você seja mais a faxineira. Não quero que more num quartinho apertado. Não quero que trabalhe escondida como se fosse menos. Ele respirou fundo. Eu quero você como governanta da casa. Com um salário digno. Com direitos. Com voz. Com autoridade. E com a nossa gratidão eterna. Sarah ficou totalmente paralisada. O mundo girava. A cabeça dava voltas. Era mais do que ela imaginou que poderia ter. Era mais do que ela achou que merecia. Senhor Augusto, eu não tenho estudo suficiente para isso. Elser, triste, mas verdadeiro. Estudo a gente paga. Treinamento a gente ensina. Agora, caráter. Isso ninguém compra. E você tem mais do que qualquer um que já passou por essa casa. Laura pulou no colo dela, rindo. Eu disse que você ia morar aqui para sempre. Sarah abraçou a menina, finalmente deixando as lágrimas escorrerem sem vergonha. Ela olhou para Augusto, ainda sem conseguir acreditar. E naquela noite, enquanto a casa começava a ser desmontada, enquanto flores eram recolhidas, enquanto vizinhos comentavam o escândalo, enquanto jornais anunciavam em manchetes: casamento milionário é interrompido por golpe e gravações. Uma pequena luz acendeu dentro da mansão. Uma luz simples, quase, mas tão verdadeira, que iluminava mais do que qualquer lustre caro. Sarah dormiu pela primeira vez, numa cama confortável. A cama que seria dela dali em diante. No quarto que Augusto mandaria reformar especialmente para que ela nunca mais se sentisse menos. Antes de eu continuar essa parte que vai te deixar completamente arrepiado, faz uma coisa rápida para mim. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí na tua cidade. Eu leio tudo e adoro ver essa comunidade crescendo pelo mundo inteiro. E claro, se inscreve no canal agora, porque amanhã tem mais história, depois de amanhã também. E você não vai querer perder o que ainda vai acontecer com essa família. Jardim da mansão estava tomado por um silêncio estranho. Não era mais o silêncio elegante de um casamento chique, cheio de expectativas e flashes. Era um silêncio pesado, sufocante, quase sombrio, o tipo que anuncia tempestades, mesmo com o céu azul. Melissa estava cercada pelos seguranças, ainda tentando esconder a barriga falsa que agora jazia exposta no tapete branco. Regina, atônita, segurava as próprias mãos como se pudesse impedir o inevitável. A polícia aproximava-se pelo portão principal. E no centro de tudo isso, Augusto, a filha Laura e a faxineira Sarah compunham uma cena extremamente humana, no meio do caos. Uma criança abraçada à única pessoa que realmente a protegeu. Um pai que finalmente enxergava a verdade. E uma mulher simples, que mesmo tremendo por dentro, sustentava a coragem de gigantes. O problema é que ali, naquele segundo, ninguém sabia que o pior ainda não tinha sido dito. Augusto limpou o rosto com a palma da mão. Respirou fundo, tentando recuperar algum fôlego emocional. Ele virou para Sarah com um olhar carregado de gratidão e confusão ao mesmo tempo. Sarah, eu preciso que você me diga tudo. Você falou que elas já tinham feito isso antes. Mas por quê? Com a minha família. Por que agora? O que exatamente essa mulher tem a ver com a minha vida? Antes da Melissa aparecer, Sarah hesitated. E não foi por medo.
Ela hesitou porque sabia que abrir aquela última gaveta significava desmontar um passado que Augusto guardava com carinho, com saudade e com dor. Só que esconder não era mais opção. Senhor Augusto, ela começou, com a voz baixa, mas firme. O problema não começou quando a Melissa entrou na sua vida. Começou muito antes. Começou quando a sua esposa ainda era viva. O coração de Augusto parou por um segundo. Ele ergueu a cabeça lentamente, tentando entender se tinha ouvido certo. Helena. A voz dele saiu fraca. Regina arregalou os olhos. Melissa olhou para a mãe, confusa. Sara continuou. Quando o senhor me acolheu, anos atrás, o abrigo já estava em crise. Crianças passando necessidade. Remédios faltando. Voluntários desesperados. E a sua esposa, a Dona Helena, ela apareceu um dia lá. As pessoas se viraram. Até os seguranças congelaram. Era a primeira vez que o nome da falecida esposa surgia no meio daquela tragédia. Sara respirou fundo, tentando manter a estabilidade da voz. A Dona Helena não foi lá por acaso. Ela tinha descoberto que doações que vocês faziam estavam sendo desviadas. Que o dinheiro que o senhor e ela mandavam todo mês não chegava nas crianças. Ela foi para investigar. Excelência, o senhor não sabia. Ela não queria te preocupar. Augusto levou a mão à boca. Os olhos começaram a encher de lágrimas. Sara continuou. A Dona Helena descobriu quem estava por trás. O ar ficou tão denso que parecia que todos respiravam o mesmo fôlego. Foi ela quem ouviu os primeiros boatos sobre desvio. Foi ela que encontrou documentos falsificados. E foi ela quem marcou uma reunião com a diretoria, incluindo o marido da Dona Regina. Regina empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Um dos convidados deixou escapar um meu Deus abafado. Melissa ficou sem cor. Augusto deu um passo para trás, quase tropeçando. Sara, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, senhor Augusto. E agora, a voz dela tremia. Que a sua esposa estava tentando denunciar o esquema deles. E que dias depois da reunião marcada, o carro dela sofreu aquela batida. A palavra batida caiu como lâmina no peito de Augusto. Não. Elma, não. Aquilo foi acidente. A polícia disse que foi acidente. Uma curva molhada. Um caminhão que não conseguiu frear. Sara engoliu seco. Eu sei o que a polícia disse, mas eu também sei o que ela descobriu. O silêncio foi quase insuportável. Eu achei uma pasta escondida no quarto de hóspedes da Regina, dias antes do casamento. Dentro, tinha recortes antigos, inclusive da batida da sua esposa. E tinha anotações, datas, nome de pessoas que foram pagas para apagar história de investigação. Não estava claro, mas estava ali. E ela guardou como se fosse um troféu. O choque geral tomou o jardim como uma onda silenciosa, lenta, devastadora. Augusto ficou alguns segundos sem conseguir respirar. Ele encarava o chão, sem mexer o músculo. O mundo dele parecia estar ruindo pela segunda vez. A primeira foi quando perdeu Helena. Estava acontecendo ali, naquele exato momento, diante de dezenas de pessoas, diante da filha, diante do Sara. Ele finalmente levantou o rosto. E o que se via ali não era só dor. Era algo muito mais fundo. Era a sensação de ser enganado, não por um golpe de casamento, mas por uma mentira que atravessava anos, que tocava o coração da vida dele de forma irreversível. O segurança se aproximou. Senhor, o que deseja que façamos com essas... Regina tentou argumentar. Isso é invenção. Isso é montagem! Essa infeliz quer destruir a minha família. Mas antes que ela continuasse, outra voz interrompeu. Uma voz que ninguém esperava ouvir num momento como aquele. Não é inventado. Era o senhor idoso. O exócio de Augusto. O homem do abrigo. Ele se aproximou com passos lentos, mas seguros, apontando para Regina. Eu estava na reunião com Helena naquele dia. Eu fui a última pessoa a falar com ela antes do acidente. Ela me disse que ia denunciar, que aquilo não podia continuar. E 3 dias depois, o carro dela capotou numa curva que ela conhecia desde adolescente. A respiração de Augusto falhou completamente. E ele perguntou, quase num sussurro, como se estivesse com medo da resposta, ou o senhor acha que aquilo não foi acidente? O homem engoliu seco. Eu nunca consegui provar. E a polícia nunca investigou direito. Mas, Rhodes, vendo quem estava envolvido, eu digo com toda a convicção que aquilo não foi obra do destino. Regina explodiu.
Mentiroso! Vocês não têm provas. Mas a polícia já estava ali, próxima, ouvindo tudo. E um dos agentes, muito sério, respondeu: ter ou não provas é o que vamos descobrir na delegacia. Mas os indícios são suficientes para a condução imediata. Melissa começou a chorar, desesperada. Mãe, que você fez? Que você fez? Regina tentou fugir. Literalmente. Bateu nos seguranças, empurrou um convidado. Tentou correr pelo corredor lateral, mas foi contida, algemada, sob gritos, sob cusparadas de indignação, sob celulares gravando cada segundo. Melissa também tentou argumentar, mas já era tarde. Cada frase dela só piorava a própria situação. E no meio disso tudo, Augusto caminhou lentamente até Sarah. Ele parecia um homem quebrado, mas ao mesmo tempo, finalmente despertou. A voz dele saiu, quase sem som. Você não salvou só o meu casamento. Você salvou a história da minha família inteira. Sarah, emocionada, tentou falar, mas a voz falhou. Ela só conseguiu dizer: eu não podia deixar eles destruírem vocês. Laura abraçou a cintura dela com toda a força, chorando. Tia Sarah, eu sabia que você era do bem. E aquele foi o momento em que todo mundo ali percebeu uma coisa. A verdadeira família nem sempre é feita de sangue. Às vezes, é feita de lealdade. De alguém que limpa o chão em silêncio, mas que vê tudo, sente tudo, e quando precisa, vira gigante. Mas ainda faltava uma última reviravolta, menos uma decisão que Augusto tomaria naquela mesma noite, e que mudaria o futuro de todos para sempre. E enquanto olhava para o teto, com o coração ainda acelerado, pensou: talvez a gente não nasça para ser invisível. Talvez a gente só esteja esperando a hora certa de deixar o mundo ver quem realmente é. A mansão nunca mais foi a mesma. Não porque perdeu uma noiva falsa a menos, mas porque finalmente ganhou uma família de verdade. E agora que você chegou até o final, me conta nos comentários, qual foi o momento em que seu coração disparou mais? Quando o travesseiro caiu? Quando as gravações tocaram? Quando Augusto tirou a aliança? Ou quando a verdade sobre Helena veio à tona? E já aproveita, curte, compartilha, salva essa história e se inscreve no canal. Amanhã tem mais. Sempre aqui. Todo dia é dia de história que mexe com a alma.